conceitos básicos, tipos primitivos e wrapper, boas práticas, notação ponto e conversão de tipos. Olá, aluno, tudo bem? Nesta aula nós vamos ver aí alguns tipos primitivos, as diferenças entre o tipo primitivo e o objeto wrapper, algumas boas práticas e a notação ponto utilizada no Java para ver os comportamentos das classes. Então aqui na nossa introdução nós já vamos ver aqui as diferenças, né? Em Java temos algumas diferenças entre o tipo primitivo e o objeto. Temos alguns padrões de declarações desses tipos. Então aqui nós temos os tipos primitivos versus objetos. Então os primitivos aqui são aqueles que nós já vimos, né? Não possuem atributos de comportamento, eles possuem somente o valor. Então aquele valor que é dado para o tipo primitivo, o int, o double, é o valor ali, o valor numérico, o valor real, aquilo que nós vimos, né? O char, um caractere. E nós temos já a string que nós utilizamos, que vocês podem perceber, ela tem o S maiúsculo. Por quê? Porque a string ela já é um tipo wrapper. Então o tipo wrapper é um objeto, possui atributos e comportamentos conhecidos como tipo primitivo wrapper ou classe wrapper. Ele é um objeto. Então ele tem alguns comportamentos diferentes do tipo primitivo que nós já verificamos. Então aqui nós temos ainda as diferenças, né? Uma diferença básica assim que é visual é só aquela letra maiúscula, né? A string tem o S maiúsculo. Vocês podem ver que o string no Java não existe com S minúsculo. Então o primitivo inicia com a primeira letra em maiúsculo e o objeto inicia com a primeira letra em maiúsculo. Então ali, primitivo minúsculo e objeto maiúsculo. Então nós temos aqui uma tabela. Essa tabela temos os tipos primitivos e os objetos, que são os objetos wrapper ali. Então veja, na primeira coluna nós temos ali byte com B minúsculo e depois o objeto byte com B maiúsculo. Esta é uma diferença visual, né? Parece que não há diferença nenhuma, mas o byte maiúsculo nós conseguimos usar ali a notação ponto, que nós vamos ver à frente, e nós conseguimos obter comportamentos desse objeto. Então nós temos ali os outros, né? Short e minúsculo, que é o tipo primitivo, e short maiúsculo, que é o objeto. E tem uma diferença ali já na palavra, né, também. Nós temos o int com o i minúsculo e integer com o i maiúsculo, que também é um objeto. E assim por diante, nós vamos vendo ali long com L minúsculo, long com L maiúsculo, e a diferença ali também temos o char, né? Começa com C minúsculo e caractere, né? Que é utilizando maiúsculo, que ele é um objeto. E daí nós vamos ali na continuação, boolean, double, float, com a diferença da primeira letra em maiúsculo, que significa objeto, tem um comportamento, e vocês podem ver ali que não existe ali no Java o string minúsculo, somente o objeto string. Então nós temos todas as situações aí dos primitivos e os objetos, né, do tipo wrapper. Aqui nós temos como é feita a declaração das variáveis, né? Então para criar um identificador, nós temos a variável e temos que identificá-la com um nome. Então esse nome da variável é o identificador. Isso é feito em Java. Precisamos seguir algumas regras listadas, né, que nós vamos mostrar agora a seguir. Então, nós temos algumas regrinhas aí, não só do Java, em várias outras linguagens, nós temos que seguir algumas regras. Algumas não são nem de... a variável funciona com aquele tipo de declaração, mas seguindo algumas boas práticas, a comunidade de programação, principalmente a Java, eles utilizam formas de fazer essas declarações. Então aqui nós temos algumas regrinhas. Deve conter apenas letras, o underscore, o símbolo ali monetário, o cifrão, ou números de 0 a 9. Deve obrigatoriamente ser iniciada por uma letra, preferencialmente com o underscore ou o cifrão. Deve iniciar com uma letra minúscula, aí já entramos um pouco nas boas práticas. Não pode conter espaços. Então, se você vai dar o nome para uma variável, por exemplo, um nome composto ali com duas palavras, você não pode separar elas com espaço em branco, somente com alguma ligação. Então, não podemos usar palavras-chave da linguagem. Então, nós temos ali
Você não pode declarar uma variável com o nome double, né? O double já é uma palavra reservada da linguagem ali que não vai permitir isso. Então temos que tomar cuidado com esse tipo de declaração. O nome deve ser único dentro de um escopo. Escopo nós vamos ver a seguir mais à frente, o que significa escopo, mas ali dentro de uma classe você não vai poder colocar ali duas variáveis com o mesmo nome, dependendo da situação que você coloca do escopo. Isso vai dar um erro ali no compilador Java, na máquina virtual, né, que vai fazer a leitura do código. Então nós temos, né, na continuação da declaração das variáveis, né, além disso, Java é case sensitive, o que significa que o nome de variáveis diferenciam maiúsculas de minúsculas. Então, se você, vamos supor um exemplo básico, você vai dar o nome de uma variável, o nome de uma pessoa. Vamos colocar que você vai pôr ali João. Se você colocar o nome de uma variável chamada João com J maiúscula e outra variável João com J minúscula, quer dizer que essas duas variáveis para o Java ela é diferente. Então, o J maiúsculo e o J minúsculo diferencia o João ali, supondo que a variável chama de João. Então, nós temos essa diferença aí do case sensitive para o Java. Algumas linguagens não são, outras linguagens são. Então, nós temos aqui uma forma de declaração, aí, uma notação que eles chamam. Com boas práticas, sempre utilize notação camel case do tipo low camel case. Então, a low camel case tem essa formatação aqui. O nome de variáveis formadas por múltiplas palavras devem ser compostas por letras minúsculas. A inicial da primeira palavra deve também ser em minúscula e as iniciais das demais palavras em maiúscula. Então, o camel case ele é do camelo mesmo ali. Esse camel case low camel case, ele inicia com a primeira palavra com a primeira letra em minúscula ali. Então, porque o camelo ele tem uma corcova só, então o C do camel, do case ali fica em maiúsculo e do camel em minúsculo. Então, essa é uma boa prática de programação. Vocês vão ver na sequência que algumas outras formas do camel case nós vamos utilizar ali nas declarações das classes, né? Mas as variáveis seguem tanto as primitivas como as wrappers, né? Os objetos seguem essa forma aí de declaração conforme as boas práticas de programação. Não quer dizer que você faça uma declaração de outra forma ali que não funcione, mas as boas práticas ali das comunidades ali pedem que nós utilizemos, né, dessa forma aí o camel case. Então nós temos uma tabela aqui com alguns exemplos, né? Vamos ver ali nome, pessoa, né? Então, veja ali que o P ficou em maiúsculo, já indicando o camel case. E o inválido ali, se você tentar declarar uma variável nome, espaço, pessoa, isso já vai ocasionar um erro ali de compilação ali do Java. Então, telefone underline 1 é uma forma válida de declarar e um telefone já é inválido, né? Não é interessante nós declararmos dessa forma. Preço e o cifrão no fim é algo válido e ali tem o hashtag preço, é algo inválido na declaração. E ali o preço com o cifrão na frente, na penúltima linha, por convenção nunca são utilizados. Quer dizer, vai funcionar, mas é aquela situação das boas práticas, né? A comunidade Java ali vai ver aquele cifrão preço ali como algo que não está nas boas práticas de programação. E underline preço ali, por convenção, nunca são utilizados. Então, o que acontece? Mesmo sendo válido, as boas práticas de programação ali da comunidade ali do Java, não é que não permite, mas não é interessante fazer esse tipo de declaração, né? Então, seguir as práticas e as boas práticas que a comunidade Java impõe ali para nós que estamos iniciando na parte de programação Java. Então, nós temos ali a figurinha ali nas boas práticas do camel case. E nós temos aqui agora um exemplo aí de um código. Veja ali que já temos alguns erros ali nesse código, mas aqui no início é interessante nós falarmos ali um pouco de alguns dos comentários que a linguagem permite para nós, né? Nós temos ali um comentário de várias linhas. Veja que nós começamos ali com o barra
asterisco, depois vários asteriscos ali e depois um asterisco barra. Então, quer dizer, toda aquela escrita ali que está em volta do aro vermelho ali é uma declaração de múltiplas linhas. Então, aquela declaração ali, o compilador ele vai passar por ela e nem vai ler esse texto que está escrito entre esses asteriscos aí. Então, o que quer dizer? Ali fica ali uma boa prática também para que você, quando for criar uma classe, né, você coloque ali algumas informações do que aquela classe faz, qual a entrada, qual o processamento, qual a saída. Então é interessante aí nós já irmos acostumando a fazer esse tipo de declaração de comentários nas classes e em todo o nosso código. Uma dica é a seguinte, né? Você faz uma aplicação e depois de algum tempo você tem que voltar a dar uma manutenção ou alterar alguma coisa naquela aplicação e até mesmo você que fez aquela classe, aquela aplicação, você não lembra de certas coisas. Então é sempre interessante colocarmos ali umas descrições do que aquela classe, do que aquele código faz ali no decorrer de cada uma das classes. Depois nós temos ali comentário de uma linha. Então as duas barras ali também é um comentário, só que ele é feito apenas em uma linha. Então uma forma de comentar ali algo rápido, ali o que aquela linha na sequência faz. Então é uma forma de nós estarmos aí fazendo um comentário ali de algo rápido. Então aqui interessante nós agora vermos na prática como funciona isso. Então aqui nós temos nossa ideia Eclipse aberta, com o código que mencionamos. Aqui temos o comentário. Se nós pararmos o cursor aqui no fim do comentário e formos pressionando a tecla Enter, ele vai criando ali os asteriscos para podermos fazer mais comentários aqui, né? Então vamos somente voltar ao original. Veja que não é necessário ter asteriscos, né? Você pode até tirar, mas o comentário ele finaliza só no momento do asterisco barra que está aqui. Se nós tirarmos, o comentário fica o código todo. Então vamos voltar o comentário. Voltar ali em cima como estava. E vir aqui. Aqui nós temos a primeira declaração da string, né? O nome pessoa, que foi chamada aí a nossa variável, Steve Rogers. Então essa variável que ela já está no nosso padrão camel case. Depois nós temos essa outra variável que nome pessoa, veja que não tem erro aqui. Aqui na linha 17 no início não está acusando nenhum erro. Porque essa variável aqui ela até funciona, mas ela não está no padrão. Então se nós colocarmos o P maiúsculo aqui, agora entra o erro, por quê? Porque está idêntica a outra variável ali. Então vamos voltar aqui, mesmo errado, para vocês verem que ainda é válido. Aqui nome pessoa, nós temos um espaço em branco entre as variáveis, também vai ter o erro por causa dessa situação. Nós podemos colocar um underline, vai funcionar, mas também é fora do padrão. Aqui também já estava o underline, né? Então aqui vai dar todo o erro porque a variável é diferente. Eu vou pôr um arroba aqui, vocês vão ver também que dá erro. Um número funciona, mas também não é o padrão. Aqui, telefone, um underline é algo que funciona, mas também está fora do padrão. E aqui, telefone com a letra minúscula e o underline 1 está ok, né? E aqui, começando por um número, veja que fugindo da regra, né? Aqui a própria máquina Java já indica o erro, né? Se nós colocarmos aqui um underline, ele vai funcionar também, mas por convenção não é interessante utilizar. O cifrão preço aqui funciona, mas também não é um padrão utilizado pelas boas práticas, e aqui também funciona, mas também não é utilizado pelas boas práticas. E aqui, como havia mencionado, o hashtag aqui ele não é permitido, então fica este erro aí. Então veja que a hora que eu removi todos os erros,
o próprio código aqui já mudou a cor das variáveis. Então, aqui já não tem mais erros, né? Aqui eu coloco novamente algumas variáveis aqui, ó. Int dia, int mês e int ano. É um valor válido. Então, aqui há um erro porque nós temos duas variáveis com o mesmo nome. Então, aqui que entra aquela situação do case sensitive. Então, se eu colocar aqui essa variável com A maiúsculo, mesmo estando fora do padrão, né, não vai ocorrer o erro. Por quê? Porque ano com A minúsculo é uma variável e ano com o A maiúsculo é uma outra variável, mas está fora do padrão. Nós podemos comentar o código assim também, né, evita o erro. E nós podemos até salvar agora esse código. Veja que sumiram alguns erros, mas ele tem essa informação aqui. Essa informaçãozinha aqui, o Java só está falando que você não está, só declarou, mas não está utilizando essa variável em nenhuma outra parte do código. Então, ela foi declarada, mas ela não foi utilizada. É só essa situação que ele está dando esse warning aqui, mas isso aqui já funciona, apesar de estar fora do padrão algumas variáveis aí. Então, nós não vamos executar esse código, é só uma forma de declaração que nós estamos vendo. E deixamos para executar outros códigos aí. Isso aqui fica só como as declarações mesmo. Então, nós vimos algumas formas de declarar aí, utilizando as boas práticas, né? O Camel Case. Vocês no decorrer aí da prática, vocês vão vendo aí como são feitas essas declarações. Se vocês entrarem nas comunidades, aí, eles falam bastante de como utilizar essas boas práticas. Então agora, a partir desse momento, nós começamos a escrever os códigos, aí, as nossas variáveis, aí, todas seguindo essas boas práticas de programação. Agora nós temos também a notação ponto. O que seria a notação ponto? É simplesmente ali um ponto. Sim, basicamente seria isso, mas Java foi pensada em orientação a objetos. Não é o foco do curso, orientação a objetos, porque a orientação a objetos seria algo bem mais avançado. Mas nós devemos falar algumas coisas de orientação a objetos para que vocês não fiquem totalmente assim, sem noção do que seria essa notação ponto. Então, a notação ponto é uma funcionalidade da OO, que é orientação a objetos, é o termo, né, abreviado. Não veremos a orientação a objetos nesse curso, mas algumas informações devem ser verificadas para que possamos trabalhar os conceitos básicos de Java. Então, a notação ponto, se vocês forem ver aqui, ao colocar um ponto após um objeto, teremos todo acesso àquilo que pertence ao objeto. Então, essa que é a diferença, que nós temos ali os tipos primitivos, que começam ali com as letras minúsculas nas declarações, e os objetos com a letra maiúscula. Se você declara um tipo primitivo ali, como wrapper, com a letra maiúscula, ele vai ter os comportamentos do objeto. Já as variáveis primitivas, que são declaradas em minúsculo, não vão ter esses comportamentos dos métodos. Então, exemplo, string é um objeto, ao colocar string.toUpperCase, nós conseguimos fazer com que aquela string fique toda em maiúscula. Então, temos acesso a um método que deixa todas as letras em maiúscula. Então, veja, o tipo ali, wrapper, que é string, que ele começa com o S maiúsculo, é um objeto, então ele tem vários comportamentos. E comportamento significa métodos. Então, nós temos métodos que trabalham com essas variáveis wrapper. Então, aqui nós temos um exemplo da notação ponto. Então, tem algo interessante, que é a diferença do println ou println com o out e o system. Então, aqui é só para vocês terem uma noção aí. Println pertence ao out, que pertence ao system. System é uma classe que possui out, out retorna uma classe que possui print. Pode ficar um pouco complicado agora, porque nós não estamos vendo a orientação a objetos, mas se vocês forem ver ali no código, nós temos ali vários pontos ali. Veja na linha 6, nós declaramos uma string ali com o nome str e demos o valor dessa variável bom dia e o interrogação.
Depois, na sequência, nós colocamos o ponto to uppercase. E depois mais um ponto replace. E depois mais um ponto concat. Então veja que nós podemos, numa sequência aí, estar utilizando vários comportamentos desse objeto chamado string, que é um objeto wrapper. Então veja ali, nós colocamos ali bom dia e o interrogação to uppercase, ele vai colocar bom dia todo em maiúsculo, mas veja que a saída ali já foi bom dia Ana. Por quê? Porque nós colocamos mais um comportamento de replace e trocamos o interrogação pela palavra Ana, e até Ana ali com espaço à frente. E depois nós fizemos um ponto concat, ele fez a concatenação de mais um caractere ali, mais um objeto, mais uma palavra ali, no caso foi só um caractere, mas ele está declarado com 2 aspas, então quer dizer que é uma string também. E nesse caso ele concatenou mais o exclamação ali no final da palavra. Então observe que após um ponto nós temos os dados ou um comportamento desse objeto. Então ali quando nós fazemos a impressão ali system.out.println e vai imprimir a string, esse objeto ali, o system.out.println, também ele vai abrindo ali os comportamentos de cada uma dessas palavras reservadas aí do Java. Nós temos aqui um outro exemplo, na verdade é o mesmo exemplo, só que foi separado ali em linhas para vocês terem uma noção melhor. Então veja, nós temos ali a declaração str outra, né? Declarei como se fosse uma outra variável ali. É um código parecido, não seria o mesmo, mas eu coloquei um outro nome para string. Então nós colocamos na linha 7 o string outra como to uppercase. Veja que na primeira saída saiu bom dia, né? Interrogação, todo em maiúsculo, todo em caixa alta que nós falamos. E depois, na linha 9, nós fizemos ali o replace, que é um outro método, né, que faz a troca de palavras ali. Então, o que ele faz? Replace, o primeiro parâmetro ali nós colocamos uma string, que é o interrogação, e no segundo parâmetro o vírgula espaço Ana. Então o replace ele trocou a palavra ou o símbolo ali interrogação pela palavra vírgula espaço Ana. Veja ali na segunda saída ali do system out println da linha 10, ele imprimiu ali na tela bom dia vírgula Ana. E depois na linha 11 nós fizemos de novo mais um comportamento, um outro método, utilizando a notação ponto chamada concat. E daí ele concatenou ali, no fim de toda a string ali, bom dia, vírgula, Ana, mais o símbolo de exclamação. E foi impresso ali na linha 12 a informação na tela e finalizou o nosso código, né? Então vamos ver como é que funciona isso aí também na prática, para podermos praticar um pouco esse código e essa situação da anotação ponto. Então veja que nós temos na nossa ideia Eclipse aberta aqui, a anotação ponto, nossa classe anotação ponto, outra que foi o nome dado. Voltando ali um pouco na declaração, veja que a declaração das classes nós utilizamos a camel case, só que é um formato diferente aqui. A primeira letra também é maiúscula. Então essa é uma boa prática de declaração aí também em relação às classes. Mas voltando aqui nas variáveis, nós temos a aplicação aqui. Vamos executar essa aplicação. Então ele imprimiu para nós aqui bom dia, vírgula Ana e bom dia, vírgula Ana com exclamação. Então ele fez toda essa troca aqui. Então o interessante do Java seria esses métodos da anotação ponto, nós podemos utilizar certas situações, né? Eu vou copiar esse código aqui, essa variável aqui para ficar mais rápido. Então copiando aqui e colando aqui embaixo, nós temos esse código aqui. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente apertar o ponto. Veja o tanto de
informação que ele abre para nós aqui. Então, cada uma dessas linhas aqui é um comportamento desta variável, aí, no caso, wrapper, que é um objeto, né, string. Então, ele tem todos esses comportamentos aqui que nós podemos utilizar. Então, veja, nós temos aí o uppercase, né, que está aqui, e temos o lowercase aqui. Vamos colocar o lowercase, pôr um ponto e vírgula aqui para finalizar o nosso comando da linha 13, e vamos colocar uma saída aqui, system out. Temos um atalho aqui, se colocarmos sys out e apertar o enter, ele já preenche para nós ali system.out.println. Vamos imprimir agora a variável de novo, str outra. Ctrl Tab, ele preenche ali também, ou abre a informação para que nós possamos já evitar ficar digitando, né? Ele já tenta preencher para nós aí. Vamos executar novamente. Veja que esse comportamento aqui, to lowercase, ele imprimiu ali bom dia Ana, com a exclamação, todo em minúsculo. Então, nós temos todos esses tipos de comportamento. Simplesmente abrindo ali simplesmente nós colocamos um ponto ali, veja que nós temos vários comportamentos. Cada comportamento desse que você coloca o mouse em cima, ele abre ali, né, em inglês, toda a descrição que cada um desses comportamentos faz. Nós falamos comportamento, não método, ele é como se fosse uma função. Nós veremos isso mais à frente no curso. Mas tenha em mente que em orientação a objetos, no Java, nós chamamos essas situações, cada uma dessas linhas aqui em comportamentos. Então aqui, para o código não ficar com erro, vamos tirar aqui, né, e salvar aqui. Então, nosso código já está salvo com mais um comportamento aí que transforma a saída da string em valores minúsculos que está aqui. Então, agora nós temos aí como trabalhar aí com os comportamentos de cada um dos métodos, no caso, cada uma das variáveis wrapper, os objetos. Então, nós vimos aí que eles possuem vários comportamentos. E agora nós temos a forma de importar algumas funcionalidades no Java. Nós temos o import, né? Então, se nós formos olhar ele bem simples ali no system.out.println, se você estiver programando e coloca ali só o system, e ele, então a classe do próprio Java, nós temos milhares de classes, né? Então, se você coloca o system, veja quantas situações ali com o system, com a palavra system, nós podemos utilizar em Java. Então, o import ele fica fora do seu arquivo de classe. Por exemplo, você importa alguma funcionalidade e o Java já tem várias outras funcionalidades que você pode utilizar no seu código. Então, por ter milhares de classes, o Java não importa todas. Então, nós utilizamos ali o Java, ele vem básico e no decorrer do que você está fazendo no seu código, na sua aplicação, você pode importar certos tipos de classes para serem utilizadas no seu código. Então ali, system é um pacote que está disponível por padrão no Java. Então se você colocar ali system e digitar ali Ctrl, Shift mais T, ele vai abrir todas as situações que podem ser utilizadas com o system na sua aplicação. Então, por padrão, a system ela já é utilizada no Java. Mas, se você estiver programando e precisar de algum tipo de classe mais elaborada, que faça algo mais complexo, você tem a forma de importar esse código aí pelo Java. Então, veja que o Java é uma ferramenta muito poderosa de programação. Então, ele é bem completo e você pode até criar os seus pacotes, as suas classes para serem importadas aí pelo Java. Nós temos, né, aí voltando aí o tipo primitivo, o wrapper.
Então, com os tipos ou objetos wrapper, funcionaram atributos e comportamentos. Veja que nesse código que está aí do lado, aí, ele tem os tipos primitivos e os tipos wrapper juntos ali. Então, veja que há alguma diferença, mas a diferença ele está basicamente na primeira letra em maiúsculo, mas somente essa letra em maiúsculo vai dar uma diferença só a letra? Não. Vocês vão ver que existe uma diferença grande em relação a utilizar um tipo primitivo e um tipo wrapper. Então, seria interessante nós vermos isso agora na prática. Então, aqui com a nossa ideia Eclipse novamente aberta, nós temos aí uma classe chamada Objects Wrapper. Veja que eu fiz a declaração aqui C1 sendo char e C2 também sendo char. Então, uma diferença aí, né, parece pouca, né, mas uma diferença básica seria isso aqui. Eu vou digitar C1, que é a variável, e colocar o ponto. Veja que ele simplesmente deu um erro ali, não fez nada, porque char é um tipo primitivo. Agora, se nós colocarmos C2 e colocar um ponto, veja que por não ser um tipo primitivo, ser agora um tipo wrapper, né, um objeto, ele abre todas esses comportamentos aqui que a variável C2 pode ter aí para utilizarmos na programação. Vou dar um ESC aqui para fechar. E da mesma forma, as outras declarações aqui, pulando uma linha entre cada tipo para ficar mais fácil, nós temos aqui o tipo boolean, bool1, e o tipo boolean bool2, que são dois tipos, né? Um é primitivo e o outro é wrapper. Então, o bool2 ponto, ele vai abrir ali os comportamentos. Já o 1 não abre nada, porque ele é um tipo primitivo, não é um objeto. E da mesma forma, nós temos aí todos os outros tipos que nós declaramos em diferença de minúsculo e maiúsculo, ele transforma em objeto ou não, né? Então, vou mais uma vez D2 ponto, ele vai abrir todas aquelas situações ali que trabalham com, né, os números do tipo real, que é o double. Então, nós temos aqui, ó, int value, ele converte o double para int, né? IsNum aqui não é um número, então nós temos várias situações aqui, vários comportamentos que nós podemos utilizar em relação a cada objeto wrapper aí, tipo wrapper aí que nós utilizamos. Então, esse código aqui ele não é executável, nós só temos declaração, ele não vai executar nada, porque não temos nada, aqui ele só recebe os valores aqui e declara. Lembrando que todos esses warning que estão aqui do lado das linhas aqui são porque essa variável não está sendo usada, né? Veja que se nós colocarmos aqui uma impressão aqui, e colocarmos, por exemplo, a F2, né, veja que se nós salvarmos aqui agora, sumiu ali o warning. Por quê? Porque a F2 está sendo usada, ela está sendo impressa aqui na saída, então aquele warning some. Então esses warnings que existem aqui, eles são relativos à não utilização das variáveis. Veja que eu tirei o system out aqui e voltou o warning da variável F2. Então nós trabalhamos com alguns comportamentos dessas variáveis, aí, desses tipos wrapper, e nós temos alguns tipos de conversões que nós podemos utilizar com esses comportamentos que nós vimos na tela anterior. Então nós temos aqui a conversão de tipos, então dois tipos de conversões básicas relacionadas aos tipos primitivos numéricos. Então nós temos, essas conversões são implícitas e explícitas, né? Então implícita, que é automaticamente feita pelo Java. E explícita, por exemplo, nós temos um número double, que ele tem 16 bytes,
para float que tem 4 bytes. Então, se você converte um número de 16 bytes para um número de 4 bytes, você está perdendo dados. Então, veja ali, nós temos o desenho ali, o double para float, ele é explícita, nós utilizamos um cast. Então, o double para float, ele tem uma perda de informação, é isso que ocorre. Então, quando nós utilizamos aquele cast ali, o Java vai falar, praticamente o Java está falando para o programador. Né? O Java fala assim, o programador que é responsável pela essa perda, né, de dados aí nessa conversão. Então, nós tínhamos um número de 16 bytes e convertemos para um número de 4 bytes. Então, houve uma perda de informação nessa conversão. Depois nós temos um outro tipo de conversão, aí, né, 2 tipos de conversões básicas do tipo primitivo numérico. Então, nós temos também implícitas e explícitas. Nós temos aí um float para um int. Então, nós temos um número float que tem aquela casa decimal para um número int que não tem a casa decimal. Então, também nós temos uma perda de dados. Por exemplo, você tem lá 12.5, se você for transformar ele para um número inteiro, o int vai ficar somente o 12. Então, também há uma perda de informação nessa conversão. Aqui nós temos uma tela de exemplo aí da conversão. Então, nós podemos ver aí que a primeira ali é uma conversão explícita. Nós temos na linha 7 double com variável chamada D1, convertendo ela para float F1. Então, nós fazemos um cast ali, veja que a palavra float entre parênteses, ali na linha 9, na frente da variável D1, ela está fazendo um cast, transformando D1, que era double, em uma variável float F1. Então, houve uma perda de informação. Então, vamos verificar essa perda e o que acontece isso na prática. Então, nós temos nossa ideia aberta aqui, Eclipse novamente, com o código. Vou executar ele já. Então, executando o código aqui, nós estamos vendo aqui essa variável double com muitos números aqui após o ponto das casas decimais e convertendo para o número float. Veja que ficou apenas 4 números após o ponto aqui das casas decimais. Ele fez um arredondamento aqui, né, colocou 23, né, 1, 1, 1, 2, 2, ele foi para 1, 1, 2, 3. Então, ele já fez o arredondamento. Então, aqui o explícito, nós estamos perdendo o dado através dessa conversão aqui que chamamos de cast. Nós pegamos a variável D1, que é um double, e convertemos por um cast com o tipo primitivo que nós queremos aqui, no caso float. Então, D1 foi convertido para F1 aí como um float e teve essa perda de dados. Aqui nós temos também explícito aí uma situação de uma variável D2 como double, com apenas 2 casas decimais, mas convertendo ela de forma explícita com o int aqui na frente e atribuindo para I1. A impressão do I1, né, foi 75. O que aconteceu foi que ele perdeu aqui a parte decimal. Então também é explícito porque houve uma perda de dados. Aqui nós temos uma conversão implícita, né? Nós pegamos o C1 e colocamos ali o caractere A e depois nós declaramos um I2 como int e jogamos C1, que é um char para o int. Foi implícita por quê? Porque o Java já sabe que o caractere A na tabela de conversão de caracteres, ele é o número 97. Por isso que foi uma conversão implícita, não houve perda de dados nessa situação. E aqui da mesma forma nós temos um int, que é 1001, aqui na linha 25. Chamamos de I3 essa variável, imprimimos ela aqui, ela foi com 1001. E depois nós nem utilizamos o cast aqui, nós já podemos jogar I1 para D3, que é uma double direto.
que ele já vai fazer a conversão implícita. Então vai ficar 1001, ou ponto aqui no caso, né, que a saída é com pontos, ponto 0. Então não houve perda de dados entre a variável I3 e a variável D3 que está aqui. Então executando, vejam que houve todas essas conversões aí, as duas primeiras de forma explícita e as outras duas aqui como implícitas. Então nós tivemos algumas conversões aí de tipos numéricos, mas também ele nas variáveis ali, o wrapper, né, os objetos, nós temos algumas conversões de outros tipos. Um deles seria os tipos que nós já falamos ali, os strings, né, os tipos de variáveis ali com cadeias de caractere. Então a string também pode ser convertida. Então nós temos aqui um exemplo aí de uma conversão de uma string para um número, é possível fazer isso. Então nós temos ali já um import, como eu havia falado. Esse import aí, ele traz ali o JOptionPane, que é um objeto ali, swing, que ele traz algumas situações que nós podemos utilizar a entrada de dados. Esse tipo já não é tão utilizado, mas para vocês terem uma noção do nosso código, nós podemos utilizar ele para a entrada de dados no nosso código, aqui, numa certa aplicação que nós temos aqui. Então essa é uma outra forma de entrada de dados ali. Nós fizemos o import dessa funcionalidade ali na linha 3, veja, javax.swing.jOptionPane, que é um painel ali de entrada de dados. Nós fizemos a importação, aí na linha 9 e 12 nós fazemos a entrada desses dados. Utilizando essa classe, aí nós temos aquele input ali de dados que nós podemos utilizar ali já certinho com um botão OK ou cancel ali para entrar os dados que nós vamos utilizar na aplicação aí. Então, veja que nós podemos ali informar ali a entrada de dados para o usuário. Aí na linha 12 nós temos uma concatenação ali, uma soma, né? Veja que nós somamos a resposta 1 e a resposta 2. Aí vocês podem pensar, mas por que ficou aquele número estranho ali na saída? Porque resposta 1 e resposta 2 ela é considerada ainda como uma string. Então, o mais ali, ele não vai somar os números que nós colocamos ali na entrada. O mais ele vai concatenar duas strings ali de entrada, por isso que ficou 5.88.9. Então ele concatenou 5.8 com 8.9, porque ainda mesmo sendo um valor numérico na nossa cabeça ali, imaginamos, mas é um número, não. A entrada de dados ali foi como uma string, porque aquele show input dialog, ele recebe ali os valores como uma string. Então, na linha 12 não houve uma soma numérica, houve uma concatenação de duas strings. Por isso que ficou aquele número estranho ali, 5.88.9. Depois nós temos então aqui na linha 14 e na linha 15, nós fazemos a conversão do que foi entrada ali do usuário. Então o que acontece? Na linha 14, nota 1 recebeu resposta que foi convertida para um número. Então temos aquela comportamento do double, ali o ponto parse double. Então veja, se nós estivéssemos declarando um double como um tipo primitivo, nós já não conseguiríamos fazer a conversão desse número tão fácil assim, porque o double minúsculo ele não tem esses comportamentos aí. No caso, um deles aí, o parse double, que é o que faz a conversão de um número que veio, um valor que veio string para um número. Depois na linha 15 também uma nova conversão, e depois ali na linha 16 realmente a soma, né? Que nós chamamos ali um double total, e a soma nota 1 mais nota 2, que agora esses valores são numéricos. Então por isso que os números que entraram foram somados e a média ali foi 7.35. E depois nós temos as saídas ali na linha 18, 19, fazendo até
a média desse valor. Então nós temos ali a informação, né, da linha 16 e a linha 18 e 19, que são as saídas, o que ocorreu ali no nosso código. E vamos ver esse código agora na prática para melhor entendermos. Então, mais uma vez, com a IDE Eclipse aberta aqui, nós temos o código. Então vamos executá-lo para ver o comportamento dele. Veja que ele já mostrou para nós aqui, ó, o painel aqui, o input. Então colocando uma nota 9.8, dando Enter, OK. Depois 9.8, vou repetir a nota. E daí na saída ali, veja, 9.8 e 9.8, ele acabou concatenando os valores 9.8 e 9.8 aqui, porque esse valor aqui ainda é uma string. Depois aqui, nós fazemos a conversão de 9.8 do tipo string para 9.8 numérico, double, utilizando o parse double. Da mesma forma, na linha 15 é feita isso e na linha 16 é feita a soma desses valores. Imprimindo a soma aqui, o total, né, que foi para o total, nós temos aqui 19.6 e depois, dividindo por 2, nós temos a média, né, que é 9,8. Veja que se tirarmos esse parênteses aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vamos pôr 9.8, 9.8. Veja que ele imprimiu ali 9.8. Por quê? Nós precisamos utilizar aqui os parênteses aqui para poder falar que primeiramente nós vamos fazer aqui a média, fazer o cálculo da média, depois nós vamos concatenar esse valor do cálculo aqui como um valor string para sair concatenado com o valor média. Por isso que não saiu, né, um valor ideal ali. Mas o Java aqui ele permite que isso possa acontecer também sem. Ele entende nesse momento ele entende isso. Mas sempre é bom nós colocarmos aqui os parênteses aqui para poder colocar a prioridade do que é feito aqui. Aqui no caso, veja que o nota 2 ponto, ele não vai abrir nada. Por quê? Porque o double aqui está como minúsculo aqui em cima. Mas nós podemos chamar aqui essa conversão com esse double aqui na frente. Então nós, como não vamos mexer nada em nota 2, nós fizemos direto aqui. Mas nós poderíamos ter feito diretamente aqui, colocando um ponto aqui, ele abriria aqui, ó, as conversões que nós poderíamos ter feito aqui, né? Mas, por uma explicação melhor aqui, eu utilizei esse double.parse double aqui para fazer essa conversão. Veja que nós colocamos qual a nota 1 e qual a nota 1, mas aqui correto seria a nota 2. Vamos executar para ver novamente. Então aqui qual a nota 1, vou pôr aqui 10.0, Enter, e qual a nota 2. Veja que agora já alterou ali o nosso painel ali com nota 2. Vou colocar aí 5.0 e OK. Aqui ele fez de novo aquela concatenação. Quando vocês já entenderem o código, vocês podem, já é interessante até comentarmos essas situações que não interessam aqui, e executando novamente, nós já temos aí, vamos colocar 4.0 e 9.6, e ali nós já não temos mais aquela impressão concatenada errada, porque nós fizemos um comentário no código. Então você pode comentar ou pode até apagar essa linha aqui, para ver como sai o código aí que você está escrevendo na prática. Então agora, da mesma forma que nós convertemos string para número, nós podemos converter números para string. Então aqui nessa tela nós estamos vendo aí um código também.
Então a variável num é um tipo primitivo wrapper e por isso a conversão é direta na variável. Já a variável num2 é um tipo primitivo comum e por isso a conversão não é direta na variável. Nós temos que fazer aquela situação ali do toString ali no caso da variável. Mas veja, nós podemos ver essas duas formas. Veja que o número ali é impresso nessa situação das variáveis num1 e num2. Então, interessante nós vermos isso aí também agora na prática. Então, nós temos aqui a nossa ideia Eclipse aberta novamente. Nós temos aqui a variável num1 como integer. Então, é um tipo wrapper, né? Não é int, é integer com I maiúsculo aqui. Então, executando esse código, ele já está com o valor, ele executando, ele deu o valor 5, 6 e 6. Por que esses valores? Aqui nós temos aqui, então, o num1, que é um número, e nós já vamos direto aqui para o toString. Então, nós convertemos esse número para uma string. Então, esse número, aqui neste momento, ele ficou ali como o valor de 10.000, só que vamos supor aí como se fosse duas aspas, que está em string. E aqui nós colocamos o ponto length, que é o tamanho. Por isso que ele imprimiu 5 ali, se nós formos ver aqui. Então seria o tamanho 1, 2, 3, 4, 5. Ele imprimiu o tamanho da string, não o tamanho do número. E aqui da mesma forma nós chegamos aqui, o número aqui já é um valor 100.000, o num2, e da mesma forma nós imprimimos ele aqui, né, com o tamanho, ele vai ficar ali com o tamanho 6. Se formos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o tamanho dele. E aqui nós colocamos uma concatenação de uma string vazia aqui com num2 e mandamos mostrar o tamanho. Também ele colocou 6, porque aqui está vazio. Agora, se nós dermos um espaço aqui e executar novamente, veja que é 7. Por quê? Ele concatenou aqui com um valor vazio. Se nós colocássemos qualquer outro valor aqui, de um 3, algo aqui, e também imprimíssemos, ele ia dar 7 aqui, porque ele está concatenando 3 com esse num aqui. Tirando o length e imprimindo, e mandando executar, o que ele fez? Ele concatenou 3 com os 100.000 ali, mas ele concatenou e não somou. Por quê? Porque num2 agora é uma string, não é um número. Então nós convertemos através do toString um número para uma cadeia de caracteres. Então por isso que ele colocou o 3 aqui na frente do 1000 ali. E voltando aqui, só para vocês verem aqui, ponto length ali, ele já abre para nós, então o tamanho calculado. Executando, voltou a ser 7. Então nós vimos aí no decorrer aí várias situações aí com tipos primitivos, com objetos, os tipos wrapper, a anotação ponto, algumas conversões. Foram bastante, foi bem extenso aí o que foi dito, mas são situaçõezinhas aí do cotidiano de um programador Java. Então vocês vão se deparar muito com essas situações da anotação ponto, utilização dos métodos ali, dos comportamentos de cada um desses objetos. Então, para concluir essa aula, nós vimos aí nesta aula a diferença entre o tipo primitivo e o tipo wrapper, que o primitivo não tem comportamento, o wrapper tem. Boas práticas de programação, como declarar algumas variáveis, né? Isso o programador Java vai se habituando no decorrer das práticas, aí, como declarar essas variáveis. Notação ponto, uma pequena parte de orientação a objetos, né? Não é o foco, é um curso introdutório, mas a notação ponto já é uma entrada ali na parte de orientação a objetos. Java, dificilmente nós conseguimos dar algo básico sem falar um pouco da orientação a objetos, das classes. E
A conversão de tipos, né, algo bastante utilizado nas entradas de dados. Então, quando vocês estiverem trabalhando aí, quem seguir nessa parte de programação, estiver trabalhando com formulário, né, você tem lá aqueles, na internet, algum programa que entra com os dados das pessoas, os formulários, toda entrada de dados, mesmo sendo numérica, ela acaba entrando para o código como uma string. Então, você, como programador, já tem que prever essas conversões de dados, de string para número, de número para string, e assim por diante. Então, o programador trabalha muito com esse tipo de conversão. E também tomar cuidado com essas conversões, né? Algumas perdem e outras não perdem dados. Então, vocês, no decorrer da prática, aí, vão começar a perceber essas conversões aí que podem ser feitas. Então, espero que vocês tenham gostado e bons estudos!